Pessoal! Hoje nós teremos uma live com a minha mentorada querida, a Roberta, e nós vamos falar sobre algo que é muito pertinente na vida e na astrologia, que é o tal do tempo. Tempo, mano velho, né? A gente vai falar aqui como que a gente pode usar a astrologia, que nada mais é do que uma metodologia de análise da qualidade do tempo, né? Como uma ferramenta prática e útil para a gente, não digo ganhar tempo, mas utilizar o nosso tempo da melhor maneira e fluir com ele, né? Entender quando está bacana para algo, quando está mais desafiador. E como a gente pode ir, às vezes, direto ao ponto, né? Claro que tudo depende também do nosso processo, né? É óbvio que tem coisas aos 20 anos que a nossa percepção é uma e aos 40 é outra, né? Também tem uma questão de amadurecimento com o tempo aí, né? Aquela velha história, né? Envelhecer é uma coisa, mas amadurecer, né, é opcional, nem todo mundo amadurece. Então nós vamos falar aqui como a astrologia pode utilizar. Isso é uma coisa que eu venho fazendo já, acho que há uns 3 anos, assim, com esse objetivo, assim, sabe, quais são os meus objetivos para esse ano. O que o meu mapa mostra, aliás, esse ano que passou foi eu coloquei uma perspectiva e terminei com outra completamente diferente do que era a minha expectativa, né? E no fim tava lá, mas eu, quando olhei, e dentro das hipóteses, eu disse, nem tem contexto para isso. Ou seja, o mapa às vezes é declarado, né? A gente também tem que entender e utilizar ele, né? Deixa eu ver aqui se a Roberta já entrou. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Opa, deixa eu pegar aqui, se eu consigo colocar ela. Como é que eu coloco aqui? Acho que você tem que pedir aí, Roberta, para vir para mim aqui. Senão não aparece. Agora foi. Solicitação. Quem aí já usa mapa do ano, perspectivas como capítulos da vida que vão se desenvolvendo de uma maneira prática, né, e não como desculpas para viver a vida, que a gente tem 2 perspectivas, né, Roberta? Boa noite! Hello! Hello! Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui assistindo na live. Eu acho que praticamente todo mundo já conhece a Roberta, mas Roberta, se apresenta para quem ainda não te conhece. Bom, meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, sou jornalista também, sou mentorada da NEME. E quando a gente estava conversando antes sobre esse tema da live, é um tema que me interessa bastante, porque tempo é uma coisa que a gente cada vez tem menos tempo para perder. Então, eu sempre gosto de utilizar a astrologia enquanto essa ferramenta de gerenciamento de tempo, de compreensão de onde você consegue investir o seu tempo e a sua energia. E eu utilizo isso dentro do meu próprio mapa também. Porque quando a gente analisa, né, o nosso mapa astrológico, como eu gosto muito de cinema também, né? Quem já me acompanha sabe aqui que muito da minha comunicação eu coloco o cinema também aqui. É como, eu não sei se vocês lembram daquela trilogia De Volta para o Futuro, que tinha o Marty McFly viajando naquele carro DeLorean, que era a máquina do tempo. Eu enxergo a astrologia como essa grande máquina do tempo. Você não precisa inventar uma máquina do tempo, ela já existe. E utilizando o mapa astral, utilizando a astrologia, você consegue compreender esses ciclos. Você consegue voltar para o passado e entender muitas vezes alguma coisa que aconteceu, entender o caminho e a estrada percorrida, né, que fez você chegar até o momento presente, entender, opa, então onde é que eu estou agora, qual é o meu momento presente, e é através do momento presente que a gente faz o planejamento para ir, né, na direção do futuro. O futuro não acontece de forma mágica, ele acontece a partir das decisões e das ações que a gente toma no nosso presente. Então, para mim, a astrologia, né, quando ela entrou na minha vida, muito tempo atrás, como estudante ainda, na adolescência, começa por aquela curiosidade, aquela coisa, aquela identificação, será que eu sou isso? Será que eu não sou isso? Né? A gente começa sempre assim, nessa portinha de entrada. E depois, quando você vai aprofundando, quando você vai estudando, quando você vai compreendendo e vendo que a astrologia é muito mais do que isso, e ela é uma ferramenta prática aplicável para a gente fazer melhores escolhas na nossa vida, para a gente entender como fazer essas escolhas, onde investir o nosso tempo e energia, entender o processo que a gente está passando no momento presente. Puxa, daí assim eu pensei, não,
eu quero trabalhar com isso. Aí eu, não, só um pouquinho, a astrologia mudou a minha vida, né? Então eu também quero trabalhar com isso e quero mudar a vida das pessoas, né, que chegarem até mim com esse olhar, né? Trazendo esse olhar da astrologia para a vida, para a realidade, para o dia a dia. E aí eu realmente comecei, né, a fazer uma transição de carreira, foi lá em 2020/2021, acho que todo o processo da pandemia pegou todo mundo, né, ao mesmo tempo foi um momento que muita gente se reinventou, ou por Sim. necessidade, ou então porque era um momento que a gente olha assim, não, ok, agora chegou um marco, né, e o meu próprio mapa explica que marco que aconteceu naquele período também, né, e vou fazer outra coisa, eu quero direcionar, né? Eu já estudava autoconhecimento há muito tempo, mas eu sempre torcia um pouco o nariz para aquele autoconhecimento que é muito assim, só da teoria, ou só te deixando muito, né, sem a perspectiva da prática mesmo, né, da vida, né, de como que eu aplico, ok, eu entendi, mas o que que eu faço com isso? Como Tá. que eu aplico isso na minha vida? Ok, eu entendi, mas como que eu vou utilizar isso para mudar alguma coisa, para mudar aquilo que eu posso mudar, que tem coisas que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue compreender e entender, e a astrologia também serve para isso. Então, como que eu posso mudar as coisas que eu quero mudar na minha vida e aquilo que eu vou ter que aceitar, que eu vou ter que entender, mas é que eu vou olhar de uma outra forma. Quantas vezes, de repente, as pessoas que estão assistindo a gente aqui nessa live já passaram por um momento na vida que ele parece uma coisa, porque você está ali, né, com aquela visão ou com aquela sensação, e aí depois que ele passa, você olha de novo para ele e pensa, putz, é diferente, hoje eu compreendo isso de uma outra forma, sabe? E a astrologia foi me ajudando nesse processo, foi me ajudando a compreender muitas mudanças que eu estava fazendo naquele momento da pandemia, e como eu sempre fui apaixonada por comunicação, eu sou jornalista e me considero, sempre vou ser jornalista, o que eu buscava dentro da comunicação do jornalismo era encontrar respostas, né? Eu era repórter a perguntadeira, né? Aquela que faz perguntas, e a astróloga faz perguntas também, né? A gente está sempre perguntando ou para o cliente ou para o mapa. Então, eu continuo fazendo perguntas, eu continuo procurando respostas, mas hoje eu faço isso na astrologia olhando para um mapa astral, né? E não para uma matéria. Então, mudei um pouco a perspectiva, mas ali a origem, assim, né, continua a mesma. Então, estou muito satisfeita nesse meu processo de transição de carreira. Não é fácil, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, é algo assim, olhando agora para trás e olhando para o meu próprio mapa, todos os passos que eu vinha dando, mesmo de maneira inconsciente durante um período, estavam me preparando para esse momento que eu estou hoje. E é justamente isso, né, que eu gosto de reforçar e que eu gosto de trazer para as pessoas. Utilize o mapa com essa vontade de entender o que eu quero manifestar na minha vida e como eu posso manifestar isso com as ferramentas que eu tenho. Nem sempre você vai ter todas ao mesmo tempo, mas você tem ferramentas ali no mapa. Exato, perfeito. E é justamente isso. Você falou um negócio que é muito importante, que eu sempre bato sobre as perguntas, né? Porque a gente tem essa. E eu me vejo muito assim também, porque eu vim dessa, né? A gente começa com astrologia, signologia, ai, porque o signo tal combina com o signo tal, né? E aquela coisa que você fica sempre assim, tipo, ah, a gente, né? Ok, tá, né? Agora, quando você começa a aprofundar e você entende essa questão da qualidade do tempo que a astrologia trabalha, né? Então, que a gente tem o mapa natal, que eu brinco que é o novelão da nossa vida, e a gente vai tendo esses capítulos de desenvolvimento. Não adianta a gente estar nesse capítulo aqui, né, desenvolvendo, por exemplo, ali, sei lá, o intermeio da história e já querer entender o que está 10 capítulos lá. A gente tem que entender que existe esse tempo do passo a passo, do desenvolvimento das coisas, né? E saber, por exemplo, saber não é nem assim, eu acho que é ter a maturidade de entender, por exemplo, às vezes, algo que você deseja, por exemplo, digamos, né, vamos fazer o mapa do ano, dependendo Uhum. da que eu uso, Revolução Solar, perfeição, que seja. Aí eu tenho a minha perspectiva. Isso é uma coisa que aconteceu já muito comigo, inclusive nesse último ano. Perspectiva, objetivo e tal. E o mapa tava dizendo um negocinho ali. E aí aquela coisa, terei eu, né, maturidade para tomar a melhor decisão a hora que o momento chegar, sabendo o direcionamento que o meu mapa tá falando? Porque eu sempre brinco, né? A gente é astrólogo, a gente trabalha, mas
o nosso mapa, a nossa vida, né? Ela é complexa porque a gente está inserido. Então, você ter o auxílio de um astrólogo é justamente para isso, porque existe um campo de isenção, pelo menos, né? Para te auxiliar nesse processo. E, e eu sempre brinco aqui, né? É muito fácil falar, porque quando você chega no momento, né? Mas o mapa, ele é muito assim, às vezes ele é muito claro, né? E essa clareza às vezes assusta, porque às vezes não é também aquela, como você fala, aquele chuchuzinho que a gente gostaria, né? Como se a vida fosse sempre uma tela de cinema e, né, maravilha sempre acontecendo. Mas dá o direcionamento. E como a Roberta colocou, é muito interessante entender, por exemplo, processos de transição de carreira, transição de relacionamento, transição de, sei lá, mudança de ambiente, de lugar, né? Pessoas que vão morar fora, pessoas que estão voltando. Agora eu tô percebendo muito também, a gente tá numa dinâmica de movimento muito interessante. Astrologicamente, em todos, não sei você, mas todos os mapas que eu tô fazendo, assim, as pessoas elas estão no movimento de transição e que eu percebo muito, por exemplo, essa questão da correlação temporal que você falou, né? A gente tem essa mensuração do tempo de onde eu tô, mas também de onde eu venho e para onde eu vou. E às vezes tem coisas que acontecem aqui que a gente diz, ah, tá bom, é isso, Zé Finica. Aí você vê, não, peraí. Tem uma rebarba lá na frente, às vezes, sei lá, 6 meses, sabe, à frente, 8 meses, ou às vezes no passado, né? Peraí, isso aqui que tá acontecendo aqui não é do nada, que nada vem do nada. Tem uma correspondência lá, sei lá, 7 meses atrás. Então você consegue, né, fazer esse cruzamento e isso te auxilia muito a entender, peraí, qual água eu tô navegando aqui, né? Isso pode... Exatamente. Porque justamente isso que tu está trazendo, né, de fazer essa correlação, né, da historinha que está sendo contada, né? Você fala do novelão, né? Eu falo do cinema, né? A minha claquete ali atrás, enfim, acho que não tá dando para ver. Mas eu tô com a Isis atrás, tu tá com o da Mônica ali. menina que ia participar, não deixei, ela veio e deixou aqui. Ai, eu adorei, sabe? Bom, vou confessar aqui, né? Intimidade, quando eu era criança, eu usava aparelho nos dentes, meu apelido era Mônica. Odiava, né? Mas já passou. Como tudo na vida passa, um momento que passou, né? Então é justamente isso. E essa entender essa correspondência, né? Muitas vezes essa historinha está sendo contada. Eu uso muito o exemplo do cinema, né? Aonde o planeta ele vai ser ele vai ser o ator principal. Ele vai desempenhar o papel, né? Ele vai fazer a ação ali no seu mapa e entender, né? Opa, ele está vestindo que personagem agora? Como é que ele está agindo? Qual é a atitude dele nesse momento? E o que isso diz, né? Qual é a relação que isso tem com o meu mapa natal? Porque a gente tem que partir assim da nossa promessa, né? Do nosso mapa natal. Ele tem essa riqueza de informação, não tem mapa do ano que vai fazer milagre, né? Que vai trazer uma coisa assim do nada, de repente vai chover prosperidade ou uma oportunidade vai bater na sua porta num mapa do ano que já não tem ali uma questão que você pode perceber dentro do mapa natal. Então, eu sempre gosto, né, até reforço isso com os meus clientes, que é bom, né, sempre estudar qualquer tipo de mapa preditivo, isso é muito importante, dentro do contexto de um mapa natal. A gente não pode entender, aí a gente vai entendendo a historinha da nossa vida, a gente vai entendendo esse roteiro, né? Ou então é como brincar daquele jogo detetive, né? Quando a gente aquele jogo de tabuleiro, quem é que está fazendo o que e aonde, né? Foi o Coronel Mostarda na biblioteca com castiçal. É entender que isso é astrologia. Não é tão complicado, não é? Às vezes a gente quer complicar as coisas porque a gente quer encontrar uma resposta, né? Ou quer forçar uma resposta que não está ali. Então, quando a gente aprende, isso acontece muito, né? Então, quando a gente aprende que às vezes é mais simples, e é por isso que é difícil ser isento com o próprio mapa, porque a gente tem um interesse, né? A gente deseja que as coisas se manifestem na nossa vida. Às vezes a gente deseja que elas aconteçam num tempo um pouco mais rápido do que realmente acaba acontecendo. Então, a gente não consegue ter essa isenção. E um astrólogo vai olhar com isenção para esse tabuleiro, né? Para esse enredo, para essa novela, para esse filme, e vai conseguir explicar para você, olha, isso aqui está atuando de tal forma, de repente tem um momento bacana para desenvolver a área da carreira na sua vida. Você olha ali e você percebe que a porta está aberta. Mas só porque a porta está aberta não significa que ela vai acontecer assim do nada, que a coisa vai cair do céu, até porque ela já vem muitas vezes acontecendo um caminho ali, né? Se você usa a técnica da profecção, né? Eu gosto de usar e você também usa. Puxa, antes de uma ativação de casa 10, a gente tem uma de casa 9. Então é um momento que eu sei, pô, se é casa 9, diz respeito a um aprofundamento de algum conhecimento, de algo que já pode ser do meu interesse.
de questões ali que são importantes, que eu posso utilizar para desenvolver depois a minha área 10, os meus objetivos, a minha carreira. Por que não ir contando essa historinha? Né? Por que não ir aproveitando esses momentos no tempo e entendendo a minha natureza de casa 9? Ela envolve outras pessoas? É uma coisa mais sozinha? Que tipos de pessoas elas envolvem? Quais são os outros atores que estão ali no meu mapa? E o mapa não é só sobre a gente. O mapa também são as pessoas que estão na nossa vida, né? E às vezes isso é um pouquinho mais complicado de compreender. Que tem questões que você, claro, vai precisar da sua ação, da sua atitude, de você se posicionar e fazer aquela escolha, mas tem questões que vão estar conectadas a outros na sua vida, né? Pessoas próximas, relacionamentos, amigos, redes, contatos. Então, tem uma narrativa que ela é ali toda interligada. Isso eu acho muito rico da astrologia. Total. Eu lembro, há uns anos atrás, eu fiz um mapa e tinha muita coisa de casa 7. Eu sempre dou esse exemplo porque foi uma coisa que para mim eu falei, nossa, você tá lendo o mapa, você foca na pessoa, né? E tinha um monte de coisa de casa 7, a gente falou, ela era casada e tal, e tal, e tal. E dei várias possibilidades. Porque outra coisa em astrologia que é importante a gente entender, e que adoro fazer aquela crítica à astrologia como um mapa de gêmeos, né? Só que na realidade, de um ponto, a gente tem várias possibilidades, não é uma coisa só, né? Então, por exemplo, casa 9, como você estava falando. Uma pessoa vai ser, sei lá, professor universitário, outro vai ser astrólogo, outro vai morar fora do país, outro, sei lá, vai ser um religioso, né? Magistrado, sei lá eu. E vai ter uma pessoa que, de repente, vai, em vários momentos da vida, ela vai flutuar por várias dessas nuances, né? Mas aí eu tava fazendo o mapa da Revolução Solar e tinha um monte de coisa na casa 7 e a gente focou muito na relação em si, né? E no final, depois ela falou, não, nem me aconteceu tudo que você falou, só que pro meu marido. Eu falei, claro, porque a casa 7 é literalmente o outro, é o como. Exato. Então, todas as questões aconteceram nas datas, inclusive, eu falei, só que eu vi acontecendo exatamente com o meu marido. Eu falei, então, tá certo, né? Tá correto, porque representa o outro na sua vida, como você é casada, é literalmente seu cônjuge, né? Então, essas Eu nuances que o mapa te dá. É por isso que aquela questão que você falou lá no início da pergunta, a gente tem que saber qual é o objetivo de leitura, a gente tem que saber o que a gente quer também, para a gente conseguir trazer informação. Só que é difícil, porque às vezes tem coisas que a gente, por exemplo, o mapa do ano. Agora você vai fazer, sei lá, o seu mapa do ano, né? Agora essa virada de ano que todo mundo, né? Quer começar o ano mudando com vida nova, né? Só que tem coisas dentro de um contexto, por exemplo, agora, com essa entrada de Júpiter em Gêmeos lá na frente em maio. Tem coisas dentro de um contexto jupiteriano que a gente ainda não tem a perspectiva, vai acontecer um pouquinho mais lá na frente. Então, a gente pode, todo o nosso contexto de agora, mas a gente tem que olhar o que o mapa está falando, porque o mapa tem a questão temporal que a gente agora não está enxergando, né? Exato. E essa questão dessa mudança que vai ter de Júpiter em Gêmeos lá na metade ali do ano que vem, vai ser maio do ano que vem, enfim, como é uma questão que também envolve uma certa debilidade para Júpiter, que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, então quanto melhor preparado você está, porque vai ter que ter jogo de cintura. Isso é quase que certo, e você vai ter que aprender a dançar conforme a música. Daqui a pouco você decorou ali todos os passos, está dançando ali um rock and roll, daqui a pouco troca a música, é pagode. Opa, eu não aprendi pagode, né? Então, agora é um momento que, especialmente quando o Júpiter ainda está em touro e está passando por essa retrogradação, e depois ele volta para o movimento direto, a partir do dia 30 de dezembro, de você realmente se preparar e alicerçar e tentar fixar uma base, porque quando você for ajustar alguma coisa lá na metade do ano que vem, você está ajustando, mas você não está perdido. Uma coisa é ajustar quando você está perdido no rolê ali, sem saber para onde você anda, né? 1000 possibilidades ao mesmo tempo. Outra coisa, ok, eu vou ter que fazer um ajuste, mas eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, esse ajuste que eu vou ter que fazer, essa dança que eu vou ter que aprender, que é nova, e que eu vou ter que, de repente, fazer uma coisa que não estava nos meus planos, ela está ligada àquele processo anterior. Então, é por isso que fazer o mapa, ele pode não dizer exatamente o que você vai precisar ajustar. Isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que criar um pouco, tirar um pouco a expectativa das pessoas, que parece que o astrólogo, né? Eu estou aqui, vou pegar minha bola de cristal e eu vou dizer exatamente tudo que vai acontecer. Eu vou dar datas, momentos do tempo, vou entender a promessa daquele mapa, né, que eu estou analisando, mas as possibilidades mesmo, como aquilo ali vai se desenrolar, a pessoa tem que tá ligado ao contexto de vida daquele indivíduo, daquela pessoa. Né? Tá ligado a um processo assim que é único, que é pessoal. A questão dos mapas de gêmeos, de pessoas que têm, né, que nasceram no mesmo dia, tem contextos de vidas diferentes. Então, assim, os mapas não são iguais.
E isso também é interessante quando a gente utiliza a astrologia como essa ferramenta para a gente otimizar melhor o nosso tempo, investir o tempo e a energia da gente naquilo que realmente a gente tem condições de fazer naquele momento de vida, a gente também compreende que a minha carreira, ela tem um caminho, ela tem um processo. Ela passa por uma questão que é minha, que é particular, não vai ser igual para os outros. Então, tirar um pouco daquela questão, assim, tipo, o que é relacionamento para você? O que é carreira para você? O que é sucesso para você? O que é propósito para você? O que é criatividade para você? Porque senão a gente cai naquela vala comum da astrologia, assim, um pouco mais subjetiva, que é, ai, você é criativo, você tem iniciativa. Todo mundo é criativo. Ou você cria filhos, que é um processo de criar do zero, ou você cria uma obra de arte, ou você cria tretas. Mas você está sempre criando alguma coisa, né? Ah, você tem iniciativa. Todos nós temos iniciativa em algum campo da nossa vida. Tem pessoas que têm iniciativa na área emocional e vão lá e dizem, olha, eu gosto de você, fique comigo. Tem outras que são mais tímidas, tem pessoas que têm iniciativa na área profissional e resolvem as coisas, outros preferem receber ordens. Então, cada pessoa é única. E o mapa vai apontar como aquele caminho, como aquele vai se desenvolver para aquela pessoa. Não é o caminho do outro, é o seu caminho. Tá? Exato. E essa individualidade ela é importante e você colocou algo que é muito interessante, porque a gente tem essa questão então da promessa natal, né? Então, pô, eu tenho esse, digamos, essa ação aí no meu mapa focado, sei lá, na parte da carreira, né? Eu posso funilar com o tempo para o ano, né? Então, peraí, mas como que tá essa área? Por exemplo, vamos pegar uma técnica que acho que é a mais popular é a Revolução Solar, né? Ah, então como que tá na Revolução Solar essa área? Qual é a correspondência com o meu mapa natal? Tem algum cruzamento de informação esse ano? Porque tem anos que terão, outros não. Tem ano na nossa vida, gente, que não acontece grandes coisas. É a vida que flui, entendeu? Poucas coisas e tal. Agora, claro, tem anos que tem processos mais, né, densos, intensos, reviravoltas, né? E uma dica, então, para a gente dar aqui para o pessoal, que quem está no Nota Astral, que já tem lá o PDF editável, né? A Revolução Solar é uma das técnicas que a gente utiliza. Vê, então, o regente do ascendente, né? Onde ele cai da Revolução Solar e onde o ascendente está caindo também, e também em relação ao mapa natal. Né? Então, por exemplo, você tem a casa 7 em Sagitário e o teu ascendente da Revolução Solar está em Sagitário. Você vai olhar o mapa, mas você vai olhar, peraí, mas o que representa Sagitário para mim? Porque pode não ter nada a ver com a casa 9, né? Com essa história de, é a casa 9. Não, para você pode ser relacionamento, para outra pessoa pode ser carreira. Então, a primeira dica para você já ir trabalhando essa nuance para o seu ano, inclusive quem está aí nessa movimentação da virada do ano, pega onde está, né? Então, o ascendente da Revolução Solar e o regente. Qual outra dica que você daria para quem está querendo só dar uma bisoiada ali no mapa? Pois então, a questão, porque existem várias técnicas para a gente identificar quem é o cara que vai comandar o ano, né? Pelo menos vai dar as cartas do ano. A Revolução Solar eu acho que é interessante porque ela embaralha, né? É como se o seu mapa natal fosse um jogo de cartas e a Revolução Solar vai embaralhar aquelas cartas e vai misturar as áreas, vai conectar as áreas, né? Como que aquela questão, por exemplo, eu estou com ascendente da minha Revolução Solar em Virgem. E é fato, isso é real. Um Marte ali, socorro. E aí, Mercúrio é um cara importante para o meu ano. Onde está Mercúrio no meu mapa natal? Ah, eu tenho Mercúrio na casa 10. Ok, mas Virgem está na minha casa 11. Tem uma conexão, tem uma jogadinha ali de área 10, área 11, que tem uma relação que é importante para mim desenvolver esse ano. De que forma? Enfim, aí você vai conectando. Eu acho que a profecção, que é uma técnica um pouquinho mais complexa, não é mais complexa, ela é mais fácil, mas talvez ela seja menos conhecida. Eu acho que ela ajuda muito a gente entender também como que aquele ano vai se desenvolver. E é aquela questão de que o nosso ascendente vai caminhando, um signo, uma casa, uma área da vida por ano, e você tem idade, por exemplo, eu tenho 45 anos, eu estou numa ativação de casa 10. Então, eu sei que tudo que passar pela casa 10 do meu mapa natal vai ser relevante e importante para mim. Quem eu tenho ali? Puxa, eu tenho Leão, eu tenho meio do céu em Leão, eu tenho Mercúrio, eu tenho Saturno. Essa retrogradação de Vênus em Leão, para mim, apesar de Vênus não ser o planeta que está comandando o meu ano na minha Revolução Solar, foi muito significativa, foi muito importante. Ela deu o tom de muitas mudanças e muitas questões que eu comecei a perceber que eu precisava fazer para manifestar aquela área, para manifestar os meus objetivos de casa 10. Então, observar, assim, a questão da profecção, assim, para mim é a primeira, né, a primeira coisa que eu olho, aliada com a Revolução Solar, né?
E trânsitos também de Júpiter e Saturno. Eu gosto da duplinha dos construtores, né? Porque eles ajudam a gente a entender, né? Onde que a gente pode também levar um pouquinho mais de tempo para consolidar as coisas, né? Dependendo da nossa natureza saturnina, por exemplo. E Júpiter também, que é a questão não de onde estão as oportunidades que vão cair do céu, mas ali é aquelas coisas que a gente tem que ficar atento, que a gente nem percebe que é uma oportunidade, né, que tá acontecendo ali na nossa vida, e a gente às vezes deixa de manifestar e depois se dá conta, puxa, olha ali, tive aquele convite e nem percebi, não entendi que aquilo era uma oportunidade que eu poderia desenvolver lá na frente, sabe? Então, Júpiter e Saturno, eles auxiliam até porque essa conexão, especialmente de Saturno em Peixes, né, que tem todos esses 4 passos conectados a Júpiter, né, ele está obedecendo a Júpiter, que passou por Áries, passou por Touro, vai entrar em Gêmeos ano que vem, e depois consolida lá em Câncer. Tem uma historinha que ele está contando no mapa de cada um. Então, Júpiter e Saturno para a gente pensar mais no longo prazo, em como a gente vai consolidar, e a questão da profecção e da Revolução Solar para ser mais o objetivo daquele ano, e Júpiter e Saturno como os auxiliares de um processo mais longo. É isso que eu acho que é importante, daí você já ganha muito tempo. Você vai direto ao ponto. Quem não sabe o que é profecção, nunca ouviu falar, eu acho muito mais simples, na realidade, do que Revolução Solar. Profecção também é minha queridinha. Tem um destaque aqui, eu chamo de signo ativo, porque eu acho mais fácil de entender, que é justamente isso. Você vai profetando, andando com ascendente. Então, só olhar lá, é rapidinho de você entender. Olha em que casa cai no seu mapa e vê a regência. Depois, se você ficar com dúvida, pode colocar aqui nos comentários da live que a gente vai respondendo, te auxiliando a entender. Mas é super simples. E essa questão dos construtores do zodíaco ela é muito interessante também, que aí tem até no curso sobre Saturno eu falo desses passos, mas tem uma coisa também que é muito interessante, que eu brinco que Júpiter e Saturno, Júpiter é mais rápido, né? Então ele ele é lá a bateria da escola de samba, né? Então vai abrindo. Por quê? Porque depois vai vir o quê? Os carros, né, alegóricos, ou seja, Saturnão para concretizar o que foi essa abertura, essa passagem. Então, essa passagem de Saturno por Peixes, ela está diretamente conectada com 2021. Por quê? Porque Júpiter passou por Peixes em 2021. Aliás, estou particularmente muito curiosa quando esse Saturno entrar em Áries, correlacionando com os assuntos de 2022, que aconteceu muita coisa, né, no mundo. Exatamente, porque foi quando Júpiter esteve em Áries em 2022. Foi um pé na porta. Exato. Então, você pode também usar essas, né, dentro da correspondência, além dos trânsitos, né, essa correlação temporal, que é do que a gente estava falando lá no início. Isso é muito interessante em astrologia, porque, para mim, claro, filosoficamente, né, aqui falando, é aquela questão, o tempo é uma espiral, né? Ele não é linear. Você consegue conectar ele em diferentes momentos, né? E, de novo, utilizar da melhor maneira, da maneira possível, porque, como você falou lá no início, tem coisas que a gente consegue mudar, outras a gente administra. E essa é a vida, não tem como a gente passar, né? Uma manteiguinha e dizer, ah, é gostoso. Não, às vezes é tenso mesmo, né? E o bom é que é aquela questão que realmente o mapa vai mostrar que isso vai passar. Exato. Tanto a oportunidade bacana que está acontecendo agora, e que de repente você não está prestando atenção, ela vai passar, quanto esse momento mais tenso também passa. Então, assim, é cíclico. E esses ciclos estão conectados a ciclos maiores do tempo. A astrologia, ela é a melhor ferramenta para entender o tempo enquanto qualidade. A qualidade no sentido, olha, isso aqui tá bom para quê, né? Tá bom para qual área da minha vida nesse momento? E o que está um pouquinho mais tenso que eu vou ter que aprender a administrar? E, de repente, até porque as nossas áreas da vida, elas não estão desconectadas uma das outras, né? Mesmo que você perceba, tá, eu estou num desenvolvimento de carreira, mas o resto da sua vida continua, as demandas da vida continuam, as demandas familiares, as demandas dos relacionamentos. Não, agora só um pouquinho, que eu vou parar esse ano e vou fazer só isso. Sonho de princesa, mas isso não existe, né? Então, minha filha, é aprender realmente aí qual é a dança, né? Qual é a música que está tocando e como é que eu vou dançar essa música, né? E usar isso de forma proativa, não esperando que as coisas aconteçam também. E tem momentos que são assim, eu percebo, por exemplo, esse ano, né? Como eu tenho Saturno ali na casa 10, né? E eu estou no momento, eu gosto da Firdária também, que é uma técnica um pouquinho mais complicada de explicar, talvez, para as pessoas, né? Mas é como se dividisse, então, a vida em vários capítulos, né? E aí você tem capítulos que estão conectados aos ciclos dos planetas, então o processo de Saturno geralmente são 10 anos, né? Você vai ter ali o cara que vai comandar o seu
período, né, essa década, aliado com outros planetas que vão auxiliar, né, esse planeta a consolidar e construir aquilo que já está no seu mapa, né, aquilo que ele se representa no seu mapa, né. Não é algo assim do nada, né, é algo que já está ali. E aí eu percebi assim que essa questão a retrogradação de Saturno, como eu estou numa firdária, um momento saturnino, que eu ingressei ali em 2018, né, que já me disse muito sobre essa transição que eu comecei a fazer na minha vida. Então, esse momento de Saturno, com essa retrogradação de Saturno, e Saturno na casa 10, que é a área profetada do meu ano, quando ele parou e voltou, a sensação que eu tinha é que eu patinava e não saía do lugar. A sensação que eu tinha é que eu estava despendendo energia de uma usina para acender um palito de fósforo, sabe? Você ali vai fazendo, daqui a pouco, era isso. Esse é o resultado, né? E aí, o que você faz quando tem essa consciência? Vou desistir? Não, né? É importante para mim, estou fazendo, estou consolidando, é processo, posso sair por aqui, posso adaptar por ali, daí conhecendo o seu mapa, você tem esse jogo de cintura para administrar melhor. Mas vai ter momentos que, às vezes, realmente, as coisas vão parecer que pararam, mas não estão paradas, né? Esse que é o grande lance da astrologia, porque tem uma outra coisa que está conectada, que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, acho interessante também entender isso. Não, e é interessante porque você vai entendendo até as conexões. Por exemplo, essa virada de ano, esse Mercúrio, que você tem uma conexão na Revolução Solar, já que você está numa firdária conectada com Saturno, ele começa em Capricórnio, né? Exatamente. Eu fiquei pensando, até estava falando com a Chayana, que acho que ela está aqui na live nos assistindo, que Mercúrio entrou em Capricórnio, então, teoricamente, saí de uma debilidade, saí de Sagitário, entrei em Capricórnio. Oh, peraí, Capricórnio é comandado por Saturno, Saturno está em Peixes, e Peixes é queda e exílio de Mercúrio, então, tipo, ele não tá tão bonzinho assim, né? Tipo, eu saí de uma e entrei numa pior. Mas, né, tudo tem um processo, tem um caminho, né? Então, a gente está rindo aqui, mas é porque a gente olha para o mapa e pensa, não, é tão literal depois que passa, né? Eu tenho uma amiga que diz, Roberta, quando está acontecendo, parece que eu fico cega em relação ao meu mapa, mas depois que passou, nossa, estava tudo ali. Não, é a piada, né? Que astrólogo é assim, aconteceu uma, sei lá, coisa muito ruim, né? Antes de dizer, meu Deus, né? Deixa como que eu... Nossa, mas tá muito literal. Aquela casca assim do astrologuês, né, para a vida. Eu sabia que era o Coronel Mostarda com o castiçal na biblioteca. Contigo, Roberta. Você faz todo esse mapa também com direcionamento do ano, né? Auxilia o processo das pessoas. Como que elas entram em contato? Sim, na verdade, assim, eu tenho o meu. Aliás, hoje, Neme, pode me dar os parabéns. Meu canal no YouTube está fazendo 2 anos. Eu olhei agora, 3 de dezembro. Parabéns, né? Eu tenho podcast com as meninas também, com a Fernanda Aranha, com a Nanda Aranha e com a Mila Aurora, que é o podcast As Astrólogas, né? Que a gente está preparando, assim, a gente inclusive já gravou o último episódio dessa primeira temporada, que vai ao ar agora em dezembro, e a gente está preparando novidades para 2024, e você se prepare, dona Neme, tá? Você está entre as nossas novidades. Estou esperando uma oportunidade de ir bater na sua porta. Um convite será recebido. E então tem o podcast As Astrólogas com a Mila e com a Nanda, que eu conheci através da mentoria. Assim, para mim, assim, a mentoria, né, foi um momento que eu estava ali há muito tempo estudando sozinha, fazendo trocentos cursos, com aquela questão também aplicando, já tinha alguns clientes, mas a mentoria me abriu muito as possibilidades de conhecer pessoas que estavam no mesmo passo que eu, né? E isso é importante também quando a gente está nesse momento de transição, assim, quando a gente está nesse momento que às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma dificuldade, e daí entende que a pessoa já passou por isso, né? Você foi uma mentora, assim, incrível, super generosa, né? E não me pegou pela mão, né? Que eu acho que eu não queria ninguém que me pegasse pela mão. Eu queria alguém que me dissesse, Roberta, esse é o caminho, agora vai lá e faz o teu trabalho, né? E foi justamente isso, né, que aconteceu. Então, eu sou muito grata por isso. Conheci as meninas, assim, que são espetaculares. E eu tenho daí o podcast com a Mila e com a Nanda. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Roberta Astrologia. O Instagram aqui, Roberta Astrologia também. E eu faço meus atendimentos, eu tenho o mapa natal, né? Eu tenho, para quem é meu cliente, também um acompanhamento do ano, né? Que eu ofereço também para quem já é meu cliente, para
ter um acompanhamento mais mensal, mês a mês, né, para entender como utilizar os trânsitos. E também faço o mapa do ano, sinastria, enfim, né? Aí tem uma newsletter também, que as pessoas têm um link ali na minha bio que elas podem se inscrever para receber, que é gratuita. E eu adoro fazer conteúdo, né? Às vezes minha veia jornalística, esse é o problema, né? Eu gosto de atender e eu gosto de produzir conteúdo. Então, às vezes não dá tempo de fazer as duas coisas, mas eu, né, tô tentando me organizar para sempre conseguir fazer mais conteúdo, né? É isso, né? Convite, né? Quem quiser conhecer. Que a gente, por exemplo, quando fala, eu fiz comunicação também, né? Falei, cara, hoje eu trabalho muito mais com comunicação mesmo, comunicação em termos, né? Do que na época que eu estava no corporativo, né? Porque ali você tem que seguir muitas outras cositas, né? Que nem fazem parte de um processo de comunicação, né? Mas Exatamente. eu queria te agradecer por aceitar o convite para a gente conversar. Quem quiser marcar, vai lá na Roberta. Quem tiver dúvidas sobre as técnicas que a gente falou aqui, tá? Só colocar aqui. Tipo, signo ativo é super fácil, tá? Eu sei que parece um pouco complexo, mas é muito objetivo e é muito legal. Quando você entende a dinâmica ali, você vai só acompanhando aquele pontinho ali ao longo do seu ano, você já vê muita coisa se desenhando. E a astrologia ela pode ser prática, sim. É óbvio que a gente adora dar umas filosofadas. Eu também acho que o pensamento abstrato é importante, mas a gente tem que conseguir tangibilizar as coisas, né? Porque senão a gente fica um monte de. Então, como você falou, assim, às vezes a gente tá, o que eu faço com, né, com todas essas transformações? Todas Que é essas... justamente como que eu utilizo todo esse potencial abstrato que todo Exato, mundo tem, né? Mas na vida. na vida. Se eu tenho criatividade, se eu tenho iniciativa, se eu tenho uma capacidade de sonhar, de manifestar, como é que eu realizo isso, né? Uma questão assim que eu acho interessante é uma vida realizada, isso eu aprendi, né, nesse processo saturnino. Uma vida realizada não é necessariamente uma vida feliz, mas uma vida onde você realiza as coisas, você concretiza, você consolida, né? Você... Não tem nada a ver com realização como felicidade, e sim como eu fui ali e fiz, eu fui ali e executei. Deu certo, deu errado, mas eu fui ali e fiz, né? E a astrologia é a melhor ferramenta para isso, para ajudar você nesse processo. E como as pessoas e a gente, o ser humano, só precisa executar as coisas. Isso é uma coisa muito que a gente bate muito na mentoria. A gente precisa fazer, né? A gente tem que executar. Você só vai saber exatamente se uma coisa vai dar certo se você focar, executar e der tempo, atenção, tempo de novo, né? Tempo suficiente para aquilo trazer pelo menos uma informação, um dado para você avaliar, né? E é óbvio, eu tenho meu mapa em fogo também, 300 mil coisas em fogo. Eu quero tudo para ontem, né? E às vezes a gente tem que parar e dizer, calma, tem o seu tempo, só que eu realmente tenho que fazer o processo, e às vezes é o processo saturnino mesmo, né? E que a gente sabe que a gente quer as coisas jupiterianas, né? A gente quer abraçar o mundo com as pernas. Mas às vezes é esse passo a passo, né? Vai lá, passo a passo você chega, né? Mas tem que ter essa constância. Bom, eu queria te agradecer, adorei o nosso papo. Queria Eu agradecer amei. também que está aqui. A live vai ficar salva, que sempre tem alguém perguntando. Tá? Um beijo para todo mundo. Beijo para você, Roberta. Muito obrigada. Estou esperando o convite do podcast. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.